assim, o nosso primeiro modelo de relacionamento são os nossos pais. Então eu aprendo como ser homem, como ser mulher, como me relacionar através dos meus pais. Esse é o nosso primeiro modelo. Então, muitas das dinâmicas que eu vejo de confusão no relacionamento dos meus pais, eu vou espelhar e vou acabar fazendo de forma consciente ou inconsciente. E aí a visão sistêmica vai mostrar isso, até que nível eu estou vivendo um emaranhado lá do meu sistema de origem que eu não percebo, trazendo aqui para minha família atual. Por exemplo, eu sempre digo assim, as queixas que a gente tem dos nossos pais, a gente transfere para os nossos parceiros. Então, se eu digo assim, minha mãe não me ama, minha mãe não dá minha atenção, aí eu caso com um homem que eu sinto que ele também não me ama, que ele também não me dá atenção, e aí eu continuo com a mesma queixa. Ou eu exijo demais dele, muita atenção, muito amor, que fica sufocante e pesado para ele. Porque eu tô querendo tomar do meu parceiro aquilo que não veio dos meus pais. O que mantém, por exemplo, um relacionamento não é o amor. O amor é frágil. O amor, todo mundo pode amar alguém. O amor é construído e desconstruído muito facilmente. O que mantém um relacionamento é o equilíbrio na troca. Então, assim, a função dos pais é preparar os filhos para partir. Os pais estão bem perto dos filhos quando eles são pequenos. Porque os filhos são totalmente dependentes dos pais para viver e sobreviver. Aí eles vão crescendo. À medida que eles crescem, eles vão tomando autonomia. Então vão começar a pensar por si, querer tomar decisões por si, aí começam a nascer os conflitos. Quando os filhos divergem de ideias, de posicionamentos e comportamentos dos pais. Também eu não tenho como pensar e agir conforme eles querem, nem viver o sonho que eles querem. Porque senão os meus sonhos não vão ser vividos por mim, e aí eu vou despejar minha frustração para que os meus filhos vivam meus sonhos. E aí, no final das contas, ninguém vive os seus próprios sonhos. Vai emaranhando cada vez mais, cada geração que entra vai piorando o problema ao invés de melhorar o problema. Muito desafiador, porque você tem que começar a fazer coisas simples, mas que geram impacto emocional na gente e nos outros. Né? E a gente vai reaprendendo a viver, porque a gente já viveu o tempo todinho com aquela dinâmica, né? E eu trouxe isso pro meu relacionamento. E quando eu comecei a entender, meu Deus, é por isso que hoje eu sofro isso, pois então deixa eu alinhar. E comecei a alinhar. E, gente, como a Mari falou mesmo, não tem nada de mágico. Tem muita coisa de responsabilidade nossa mesmo. Seja muito bem-vinda, Leoa, a mais um Tridcast. Eu quero te agradecer por estar acompanhando a gente aqui todos os dias, todo episódio, todas as segundas-feiras, na verdade. Às 11 horas tem episódio novo, com convidados, ou então aula para que você, mulher, que quer crescer, que quer aprender, quer evoluir nas 3 dimensões, no corpo, na alma e no espírito, seja edificada. Eu sou Laís Matoso, sou filha amada do Deus vivo, sou esposa, sou mãe e sou terapeuta sistêmica que estou aqui para te ajudar nos seus casos relacionais e na sua mudança de mentalidade. E no episódio de hoje tá super especial, porque eu convidei uma pessoa muito importante na minha vida, né? Ela é consteladora, Mariela, e eu conheci a constelação através dela. E eu queria trazer esse tema, essa ferramenta para você hoje, porque tá muito em voga, tá todo mundo fazendo constelação e tem muitas divergências de informação em relação a esse tema. E eu gostaria muito de ajudar você a entender mais um pouco sobre isso e você pode tomar suas próprias conclusões. E eu quero apresentar para você a nossa convidada de hoje, Mariela. Com você, Mariela, seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer ter você aqui, até por tudo que você já contribuiu na minha história, na minha vida, através dessa ferramenta que é a constelação. Eu quero que você dê um oi aí para nossas leoas da audiência do Tridcast. Obrigada, Laís. É um prazer enorme estar aqui falando com você e com toda a sua audiência para poder tirar essas dúvidas e esclarecer melhor sobre a constelação. Tem muitos mitos, né? E eu quero já começar, Mari, com o mito principal. Aqui vai ser assim um bate e volta de verdade ou mentira, para que você possa entender de uma forma bem simples o que realmente é a ferramenta da constelação e o que as pessoas estão dizendo por aí, tá bom? E eu quero já começar aqui te perguntando o seguinte: eu queria que tu me falasse um pouquinho, né, do mesma forma que tu me explicou quando eu fiz com você, te procurei para resolver entender algumas coisas na minha vida. E tinha também, né, como você, eu falo para muitas mulheres cristãs e a gente tem um pouco de resistência porque é uma coisa nova,
trata da alma e a gente não está acostumada a lidar com a alma dessa forma, né? Então eu quero que tu me explique, Mariela, bem rápido, o que é constelação sistêmica no teu trabalho. Como é que tu usa isso e o que é isso, para que eles entendam melhor. Tá. Vou me apresentar primeiramente. Eu me chamo Mariela Carneiro. Eu atuo com constelações há 10 anos. Então, ela é uma ferramenta não recente, mas ela se tornou mais popular desde os últimos anos. Então, ela surgiu lá na Alemanha, aí ela se espalhou mundialmente, cresceu e chegou no Brasil. Hoje em dia, a constelação é utilizada no SUS, é utilizada no sistema judiciário, e a gente tem alguns temas polêmicos em relação à utilização ou não da constelação em algumas áreas. E como ela ficou muito popular, acabou que muitas pessoas começaram a trabalhar com esta ferramenta sem ter o devido manejo dela, cuidado, experiência, conteúdo. E a gente viu muita coisa que acabou fazendo essa ferramenta crescer, como também causando polêmica. É que nem o coach, né? O coach também começou, aí daqui a pouco todo mundo era coach, e aí ficou já como até chacota, né? O povo vai até coach, e uma coisa que não tem nada a ver, né? Só devido realmente à falta de habilidade das pessoas. E eu queria, antes de fazer a outra pergunta, só explicar aqui para você que está ouvindo a gente que a constelação é uma ferramenta. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma crença ou eu tenho um modo de vida, eu posso usar a ferramenta e colocar nela o que eu acredito. Que é isso que todo mundo faz e acaba virando uma salada que ninguém sabe o que é de verdade. Quando a Mariela está falando aqui sobre isso, sobre ferramenta, é porque eu procurei ela justamente por isso. Porque ela diferencia muito as coisas. Ela não trata de espiritualidade, por exemplo, né, junto com a formatação dos problemas que nós temos emocionais que vêm lá da nossa alma. E aí, Maria, eu queria que tu explicasse um pouco pra gente, assim, quais são os principais temas, as leis que fundamentais da constelação. Tá, então o que seria constelação? Constelação ela é uma ferramenta de diagnóstico. Ela permite que você acesse o que está por trás de um tema que você não está conseguindo resolver, que você não está conseguindo sair daquele emaranhado, daquele conflito. Se enxergar, né? Ela vai te ajudar a saber qual é a posição que você está ocupando. A constelação ela foi traduzida de forma errada do alemão para o inglês e do inglês para o português. O termo certo seria posicionamento familiar. Eu saber qual é a posição que eu ocupo dentro da minha família ou dentro do meu sistema. E se eu estiver numa posição errada, eu posso estar causando conflito na minha vida e eu não sei que conflito é esse, nem como eu faço para voltar de volta para o meu lugar. E a constelação te permite identificar o que eu estou fazendo fora do comum, fora do meu lugar de força, que está causando esse resultado. É como se todo dia tu recebesse uma multa em casa e tem que pagar todo mês, mas não sabe o que eu vou fazer, de onde vem, o que eu fiz. E nem o que foi que tu fez, nem o que fez. Exato, e nem o que eu tenho que fazer para isso parar. Então, a pessoa às vezes está vivendo um relacionamento cheio de conflito, de casal, termina, começa outro, termina, começa outro, e é o mesmo padrão de briga, é o mesmo padrão de parceiro, é o mesmo padrão de término. Então, é como se estivesse chegando essa multa, a pessoa não sabe nem de onde vem, nem como faz para parar, e continua vivendo assim. Então, a constelação ela vai te dar um diagnóstico em tempo real do tema que você está constelando. Aí você vai olhar para aquilo e vai agir. A constelação é uma ferramenta que ela não age sozinho. Na verdade, ela só mostra algo. O cliente precisa caminhar. É como se a constelação ela fosse um carro que aí entregue a você, um diagnóstico que entregue a você, mas você decide se vai girar a chave, se vai entrar no carro, se vai dirigir em qual velocidade e em qual rota vai girar. Então, é uma ferramenta de muita autorresponsabilidade. O cliente precisa ter consciência que só olhar e não fazer nada não vai adiantar. Não vai mudar nada. Igual ir para o nutricionista, ele passa toda a alimentação, passa todos os exames e eu boto na gaveta. Não vai ter resultado nenhum. Exatamente. Então, é uma ferramenta que precisa de muita autorresponsabilidade e ação do cliente. Eu gostei muito dessa... Eu não sabia disso. Porque o nome em si, constelação, ele é muito... Parece que é místico, né? Sim. E acaba confundindo as pessoas com muitas... Até como uma religião. Eu já ouvi gente falar, isso aí não sei o quê, isso aí é... E muito interessante. Então, quer dizer que no original é...
Posicionamento familiar. Gente, a gente vai entrar agora nisso, que é o que todo mundo quer saber mais e que você tem propriedade para nos explicar. E eu vivi isso, de fato, esse conhecimento, como a Mari falou, você vai lá, usa a ferramenta e você se vê, né? Onde você está posicionado no seu sistema familiar. E, Mari, eu queria que tu falasse um pouco desse emaranhamento mesmo. Quais são os principais? Porque, às vezes, eu recebo muitas mulheres falando sobre isso, né? Que se questionam do relacionamento, só que elas descartam completamente a família de origem, né? E eu queria que tu falasse como que que posições erradas mais comuns nas famílias de origem que estão atrapalhando a dinâmica delas no relacionamento, na vida profissional. Como é que isso funciona? Fala aí pra gente que posições erradas são essas. Tá, então vou primeiro explicar que a gente está dentro de um sistema. Sim. Nós não somos sozinhos. Querendo ou não, a gente veio de um sistema. E o primeiro sistema que a gente veio é o sistema de origem, que é formado por nossos pais, avós, todo mundo que veio antes da gente. Os ancestrais, né? Os nossos ancestrais. Isso. Esse é o nosso sistema de origem. A gente precisa estar saudável dentro desse sistema para partir saudável para um segundo sistema, que é o sistema atual, ou seja, os nossos relacionamentos de casal. Todos os homens e mulheres que a gente se relaciona e os filhos vivos ou não vivos dessas relações. Esse é o nosso segundo sistema. E daí a gente vai formando outros sistemas, que são sistemas organizacionais, empresarial, de amigos. Inclusive, a constelação também trata sobre isso, né, Mária? Eu quero até que tu fale. Não é só família, né? Não. Isso. Tu tem um lugar, uma posição. Como ela ficou conhecida com esse termo de constelação familiar, as pessoas acabaram confundindo com práticas místicas, astrológicas, que não tem nada a ver com isso, e acabaram achando também que é só família ali que é mexido. E não é isso também. São sistemas. Sobre posição sistêmica, na verdade, né? Posições sistêmicas. Isso. E aí esse sistema pode ser tanto da parte familiar quanto da parte organizacional, de empresas, de grupos. Então, o que a gente acontece? A gente vem de um sistema de origem, pai, mãe e descendentes que vieram antes. E a gente precisa estar no seu lugar de força, de posição, o lugar certo. Me explica pra gente o que é lugar de força, só para que eles entendam melhor. Tá, o nosso lugar de força é quando a gente é criança, olhando para os nossos pais. Quando a gente é adulto, virado de costas, olhando para a nossa própria vida. Com o pai e mãe posicionado aqui atrás. O que significa isso? Que eu não posso julgar, excluir, nem tentar ser pai dos nossos pais. Que chama da compensação, né? Amigo dos nossos pais. Tudo isso está me tirando do meu lugar. Eu não posso me sentir melhor e maior do que os meus pais, porque tudo isso também me tira do meu lugar. Então, estar no meu lugar de força é entender que os pais que eu tenho são esses, eu não posso mudá-los, eu não posso excluí-los. Julgamentos são perigosos, porque eu posso repetir as histórias deles, julgando. Muito real, gente, isso é muito real. De forma consciente e até inconsciente. Às vezes uma pessoa de fora diz assim, tu tá reparando que tu tá fazendo igual ou pior que tua mãe fazia? E às vezes a pessoa nem repara isso. Porque é muito assim, como é que eu posso dizer? Involuntário, você começa a fazer aquilo ali, né? E nem se percebe. Já tá tão acostumado com aquele padrão. Então, o lugar de força é o nosso lugar mesmo que tem que estar. De filho. Menor do que os pais. Menor não quer dizer que eu sou submissa aos meus pais, nesse sentido. Até porque quando a gente cresce, vira adulto, a gente precisa ir conquistando, à medida que a gente vai crescendo, a nossa autonomia e seguir nosso próprio caminho. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser desrespeitoso com os pais. Mas a gente precisa seguir, caminhar para frente, olhar para a própria vida com respeito com quem veio antes. Só que aí a gente vai ter várias situações e dinâmicas que são trabalhadas individualmente com aquelas pessoas que não tiveram pais, aquelas pessoas que sofreram situações mais pesadas e graves com seus pais. Então, assim, não dá para falar de forma geral, mas de uma forma mais simples e, nesses casos mais comuns, é nessa posição. Eu, adulta, de frente para a minha própria vida, seguindo, caminhando para construir a minha própria família, sabendo que eu vim dessa família anterior aqui, que eu não posso nem julgar nem excluir. Mari, eu quero aproveitar que tu entrou nesse tema de honrar os pais, né? Que é uma coisa que eu percebo que é muito subjetivo e as pessoas têm dificuldade de
de forma prática, inclusive muitas vezes, eu me sinto até assim, será se isso aqui é honra ou se é desonra? Porque a gente já aprendeu o quê? Honra é quando você obedece de forma cega o que os seus pais dizem. Aí, quando eu comecei a entrar e tudo, eu entendo que existe um ciclo, né? Uma época que realmente nós, como filhos, crianças, o nosso parâmetro são nossos pais. E, de fato, a honra nessa fase é você obedecer aquilo que eles estão lhe mandando. Até porque você não tem uma estrutura de vida e ainda não é a fase de você tomar suas próprias decisões. À medida que você vai crescendo, isso vai mudando. Aí, para uma mulher casada, vamos dizer assim, o que é honrar os pais? Porque eu percebo muitas dinâmicas de pessoas, inclusive eu também me pego muitas vezes nisso. A minha mãe, o meu pai, por exemplo, quando eu casei, eu casei com um homem mais velho que eu. Ele já tinha tido um primeiro relacionamento, né? Já estava separado há 9 anos e tinha 2 filhos. E o meu pai, para ele, foi assim, meu Deus, minha filha vai, né? Para ele foi muito ruim, né? Ele não concordou de primeira, mas depois gostou e, de fato, casei. Ele gostava muito do meu esposo, mas quando eu era só a filha dele, eu tinha uma dinâmica diferente, né? Eu era muito, assim, desorganizada, eu ficava em casa sem fazer nada e ele sempre brigava muito comigo por conta disso, né? Queria que eu fosse, de fato, crescesse. Quando eu casei, eu cresci à força, porque eu entendi que agora eu precisava, né? Porque dentro da minha casa também tinha essa dinâmica. Eu não fazia porque eu não precisava fazer. Sempre minha mãe fazia por mim, né? E lá não tinha mais a mamãe, eu cresci. Mas o meu pai passou quase 1 ano me ligando, minha filha. E ele começou a ver, eu organizada, ia lá na minha casa e disse, Laís, tu que fez a comida? Foi. Laís, tu que fez isso aqui? Foi. Ele começou a ficar tipo com ciúme. Porque comigo não fazia, né? E com ele. E pra mim foi desafiador. Porque ele ficava o tempo todo, minha filha, você tá diferente. Você não é assim. E aquilo me deixava, tipo assim, muito confusa. Porque eu dizia, meu Deus, eu tô sendo como eu sempre deveria ter sido. E agora o meu pai tá me falando que eu não sou assim. Aí aquilo me causava uma confusão na minha mente. E eu dizia, pai, mas como? Ele disse, não, porque, minha filha, você tem certeza que é isso que você quer? Olha, pode voltar pra casa. Olha, seu pai tá aqui, seu pai é eterno. Marido, ele dizia, homem e marido a gente pode separar, mas seu pai tá aqui. E isso pra mim foi muito desafiador. E eu também ficava muito assim, meu Deus, será até que ponto? Agora, adulta, eu tenho que seguir a instrução do meu pai quando ela não está colaborando para o meu crescimento, para esse rompimento, né? E eu tive que chegar para ele dizer, pai, é o seguinte, eu amo o senhor, respeito o senhor, mas eu quero lhe dizer uma coisa, o senhor não pode ficar vindo aqui na minha casa e se estressando com coisas que eu não me estresso. E porque senão o senhor vai atrapalhar a minha vida, meu relacionamento. E ele entendeu, foi bom porque ele entendeu, mas foi desafiador para mim. E eu percebo muitas mulheres que não conseguem distinguir, elas pensam, se eu não fizer o que meu pai tá mandando agora adulta, eu tô desonrando, né? Porque é muito uma questão emocional. Então eu queria que tu desse exemplos de o que é, de fato, desonra e o que é romper, cortar o cordão e seguir a vida para que flua a sua família que você tá construindo agora. Pronto. Então vamos lá. Eu brinco muito e eu digo assim, que boas cercas fazem bons vizinhos. Então Gostei. assim, comenta aí, escreve aí o que ela falou. Isso aí é pra sua vida, viu? E repete aí, Mari, para eles comentarem embaixo. boas cercas fazem bons vizinhos. Então, assim, Interessante. é importante a gente estabelecer limites. As pessoas imaginam que viver bem em família é viver igual a Vila do Chaves, todo mundo junto. É emaranhado. Todo mundo sabe da vida do outro, mexe na vida do outro, dá grande palpite família. na vida do outro. Exato. Aquela coisa engraçada que, na verdade, não tem nada de engraçado. Só quem passa que sabe que é conflituoso. Isso, e faz essa confusão na vida da pessoa. Então, assim, a gente precisa estabelecer limites, separar as coisas. Eu digo para os meus clientes, separe aquilo que você juntou. Porque estar bem em família não é essa junção que tu tá fazendo. Tu me disse muito isso mesmo. Foi pontual. Então, assim, qual é a função dos pais? É preparar os filhos para partir. Ponto. Muito forte isso. Repete, Mariela. Qual é a função dos pais? A função dos pais é preparar os filhos para partir. Saudável. Para ir para a vida. equilibrados. Ponto. Eles vão fazer da forma que eles conseguiram fazer, baseado no que eles viveram na própria infância com os próprios pais. E aí eles
lançam os filhos. O problema é que os pais, às vezes, não têm noção sobre isso e eles querem prender os filhos para eles. E é cômodo os filhos ficarem perto dos pais, Sim. entende? E aí isso vai diminuindo a força dos filhos. Então, observa aqueles filhos que vivem na casa dos pais de 30, 40 anos, eles já não conseguem namorar direito, casar, trabalhar, ter muito dinheiro, porque eles têm quem cuide deles, igual como se fossem crianças ainda. São adultos que de não idade. crescem. Exato. Que não cortam cordão. Exato. E aí, o que acontece? Eles vão perdendo força, e aí, imagina assim, uma árvore onde uma outra árvore está crescendo pertinho. Essa segunda árvore, ela não vai crescer. Porque já tem uma muito grande, né? Exatamente, que não vai permitir esse desenvolvimento. Então, a gente morar muito perto dos pais e seguir muitas regras dos pais depois de adulto vai impedir o nosso crescimento, as nossas experiências, os nossos erros. Então, ter uma distância física é saudável para os filhos. E aí eu sempre digo, depois que você vira adulto, é complicado você morar na mesma casa dos pais. Porque você vai ficar confuso. Independente de casar ou não, né, Mari? Independente de casar ou não. Isso também é uma dúvida até minha, né? Meu Deus, mas e se a pessoa não casa? E às vezes até não casa porque está lá, né? Então assim, a função dos pais é preparar os filhos para partir. Os pais, eles estão bem perto dos filhos quando eles são pequenos. Porque os filhos são totalmente dependentes dos pais para viver e sobreviver. Aí eles vão crescendo. À medida que eles crescem, eles vão tomando autonomia. Então, vão começar a pensar por si, querer tomar decisões por si, aí começam a nascer os conflitos. Quando os filhos divergem de ideias, de posicionamentos e comportamentos dos pais. Porque eles vieram já de sistemas diferentes. Tipo, os pais dos meus pais são diferentes dos meus pais. Então, eu vou querer agir de forma diferente. Meus grupos de amigos também são diferentes. E aí, eu preciso respeitar esse limite. Que eu não posso mudar meus pais, nem que eles podem pensar como eu. E os meus pais começam a precisar entender que eu estou criando autonomia e independência e eles também... Eu não tenho como pensar e agir conforme eles querem, nem viver o sonho que eles querem. Porque senão os meus sonhos não vão ser vividos por mim. E aí eu vou despejar minha frustração para que os meus filhos vivam meus sonhos. E aí, no final das contas, ninguém vive os seus próprios sonhos. Vai emaranhando cada vez mais. Cada geração que entra vai piorando o problema ao invés de melhorar o problema. Exato. Então, a primeira coisa que a gente tem que ensinar para a pessoa é estabelecer limite, inclusive com a própria família de origem. Porque eu preciso crescer e me tornar independente. E aí vem a tua pergunta quando tu fala, isso é desonrar? Não. Então, assim, o que as pessoas entendem? Que honrar é obedecer. Sim, a gente precisa obedecer quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, quando a gente é adolescente, porque tudo que os pais estão manejando a gente... provavelmente, quase sempre, é para nosso bem e segurança. Pronto. Mas à medida que a gente cresce, a gente já não precisa tanto dessa segurança nesse nível. Até porque senão não cresce, como tu já falou, né? Isso. Então, nesse caso, já não é mais por questão de segurança e sobrevivência. Já é por uma questão de emocional. Fazer o que eu quero, fazer o meu gosto, fazer o que eu acho bom. E sim, muitas das vezes os pais estão certos, outras vezes não, mas o filho precisa ir lá na frente, quebrar a cara e aprender com aquilo. Assim como eles também precisaram aprender. Então, obediência aos pais não é submissão depois de adulto, não é obediência cega depois de adulto com os pais. Eu respeitar, eu concordar que são esses pais que eu tive, eu não posso ter outros pais melhores, eu não posso excluir meus pais, eu não posso ser desrespeitoso, mas eu posso dizer não. Não, pai, eu vou casar com este homem. E se não for bom para mim, eu vou aprender a lidar com as consequências disso. Eu não vou lá e despejo o problema para você agora resolver, porque eu não sou mais criança. Então, também tem isso, porque às vezes os adultos, filhos, querem ficar com as decisões e na hora que sai o problema, querem jogar para os pais resolverem. Também não vai crescer. Aí é hora dos pais dizer, não, você decidiu por esse caminho. Então, o não tem que ser tanto do filho quanto dos pais também, né? Exato, para de uma que forma haja respeitosa. De uma forma respeitosa. Então, entendi. Só que isso causa uma dorzinha na gente, não causa, Mari? A gente dizer que não, porque às vezes os pais não entendem ou os filhos não entendem, né? Não tem esse... Por isso que eu quis trazer isso aqui, né, através de ti, porque eu confio muito na ferramenta, da forma que tu aplica. Porque é uma coisa que vocês precisam entender, gente. As pessoas do mundo precisam começar a conhecer essas leis. Porque senão fica muito difícil para o que está entendendo. Porque a família puxa, né? Fica achando que não gosta mais. Aconteceu demais comigo. Meu pai e minha mãe ficou, tu tá agora toda assim, diferente. Eu disse, não, pai, eu continuo igual. Só que eu preciso cuidar hoje do que tá mais importante. Eu amo vocês, mas a minha prioridade hoje é meu esposo e meus filhos.
Eu preciso seguir. Justamente, seguir. Não significa que eu vou excluir o que veio antes. Mas se eu ficar olhando para o que veio antes, eu não olho para o que está na minha frente. E olhar é uma questão, quando tu fala olhar, é você realmente priorizar, não é isso? Priorizar e viver isso. E viver isso. Porque quantas vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, eu tenho que priorizar os meus pais em detrimento do meu parceiro ou da minha parceira. Porque então, pai é para toda a vida, né? Pai tem essa frasezinha. Mas os nossos pais, eles vão partir e a gente vai fazer o que da nossa vida se a gente não tiver um parceiro, uma parceira adequado pra gente? E os filhos, coitados, que vão vir desse relacionamento onde eu não tô olhando pro meu parceiro, que eu não tô olhando pros meus filhos. É forte. Fala mais sobre isso, Mariela. Então, a gente precisa fazer boas escolhas de relacionamento de casal. Então, assim, não é focar e viver dentro da família de origem, porque senão depois a gente não tem filhos e a família vai morrer. Então, assim, quando uma família está muito desorganizada, ela vai deixar de ter descendentes também. Então, eu preciso entender que eu respeito a minha família de origem, sei que eu vim de lá, mas à medida que eu cresci, formo uma segunda família, que é a minha família atual, e preciso olhar e focar nela. Porque senão dinâmicas acontecem ali para que eu seja puxada a olhar para ela, mesmo não querendo. Então, quantas vezes, por exemplo, eu atendo clientes, homens, que falam assim, minha mulher me compara com o pai dela. É impossível competir com o pai dela. Então, assim, esse homem não tem lugar na vida dessa mulher. Ou, às vezes, a mulher fala para mim, o meu marido já está no 3º casamento e todas brigam com a sogra. Ele dá preferência para a mãe e não dá para as esposas. Como é que isso vai dar certo? Não vai. Porque a mãe dele é casada com o pai dele. Ou então, se não casou, está solteira, se separou, ela viveu a vida dela, ela teve a família dela. Mas ele assumiu esse lugar na vida da mãe, né? Quantos homens assumiram o papel de parceiros da mãe, com a presença do pai mesmo? Porque, às vezes, a pessoa está morando dentro da casa, mas não é um casal de fato, né? Quartos separados, vida separada. Podem até dormir juntos, mas uma vida totalmente separada. Aí os filhos, por pena, por várias situações, porque acham que ser bom filho é ocupar esse lugar. Aí vão para esse lugar, às vezes não vão casar, não vão ter filhos, ou vão ter inúmeras separações, porque qual é a mulher assim, que vai conseguir viver por muito tempo um lugar que ela não tem um parceiro do lado? E as que conseguem, acaba transformando esse relacionamento em muita disfuncionalidade para os filhos, né? Porque os filhos que vão vir, a mulher fica eternamente casada, mas tu já sabe que ali é só confusão, os filhos também vão perpetuar. Então, de qualquer forma, se casar ou se casar e separar, ou casar e continuar disfuncional, vai trazer prejuízo, não é isso? Vai, porque assim, o nosso primeiro modelo de relacionamento são os nossos pais. Então, eu aprendo como ser homem, como ser mulher, como me relacionar através dos meus pais. Esse é o nosso primeiro modelo. Então, muitas das dinâmicas que eu vejo de confusão no relacionamento dos meus pais, eu vou espelhar e vou acabar fazendo de forma consciente ou inconsciente. E aí a visão sistêmica vai mostrar isso. Até que nível eu estou vivendo um emaranhado lá do meu sistema de origem que eu não percebo, trazendo aqui para a minha família atual. Por exemplo, eu sempre digo assim, as queixas que a gente tem dos nossos pais, a gente transfere para os nossos parceiros. Então, se eu digo assim, minha mãe não me ama, minha mãe não dá minha atenção, aí eu caso com um homem que eu sinto que ele também não me ama, que ele também não me dá atenção, e aí eu continuo com a mesma queixa. Ou eu exijo demais dele, muita atenção, muito amor, que fica sufocante e pesado para ele. Porque eu estou querendo tomar do meu parceiro aquilo que não veio dos meus pais. Uhum. Muito interessante. Mari, agora eu queria que a gente viesse aqui para esse tópico, que também ele é polêmico, certo? Mitos, que é o tema do nosso podcast. Mitos sobre a constelação. E o primeiro mito que eu quero aqui jogar na mesa para tu te virar para desmistificar é: constelação é uma prática esotérica. Meu Deus, eu que venho de um ciclo cristão, né? E eu vejo hoje muitos pastores, muitos líderes já usando a ferramenta, porque assim, Bert Hellinger, e ele mesmo diz isso, eu já li um livro dele onde ele mesmo diz: eu não criei nada, eu descobri. Gente, é real, já está acontecendo. E depois que eu entendi, que eu fui atrás, eu vi que a Bíblia toda, ela está dentro dessas leis da constelação. Não da constelação, das leis que Deus criou. E o homem começou a entender, né? Como, por exemplo, a lei me fugiu agora a palavra. A lei que você pula
e você, se pular, você morre, porque a gente já sabe. Não é essa ainda. A lei da gravidade, minha gente. Tá. Gente, aqui ao vivo, então é assim, tá bom? Lei da gravidade. Antigamente, as pessoas não tinham isso decodificado. Não aprendiam nas escolas. Os pais não falavam, olha, não pula porque tem a lei da gravidade. Mas a lei sempre existiu, né? Depois que veio alguém e disse, olha, a gente descobriu que isso aqui é um fato e para todo mundo viver melhor, vamos respeitar. Porque se você sair se jogando, né, você vai morrer. E, de fato, as leis que a constelação aborda, elas são, eu particularmente, que já tinha muito conhecimento bíblico, e não entendia, às vezes. Quando eu disse, meu Deus, então a Bíblia dizia isso por conta disso e disso e daquilo. E aí eu quero que tu diga, as pessoas hoje dizem que constelação é misticismo e esoterismo. Tá. Às vezes as pessoas associam a isso, primeiro pelo nome, né? Que foi traduzido de forma errada. Inclusive, quando tu falou isso, eu disse, meu Deus, olha que coisa. Então, vem primeiro por causa desse nome, constelação, mas que não tem nada de esotérico nem de místico. Então, uma das causas é essa. A segunda é porque as pessoas misturam ferramentas. Então, assim, a pessoa, ela pega a constelação, aí pode misturar com a astrologia, aí acha que pode misturar com o xamanismo, aí acha que pode misturar com outras coisas, e aí é que está o perigo. É o misturar, fazer uma salada e dizer que aquilo é constelação. Que é constelação. Não é, exatamente. Então, é como eu pegar uma paella, que é feita de frutos do mar, eu colocar feijão e dizer que ainda é paella. E não botar em fruto do mar. Aquilo ali já não é mais paella, aquilo ali é um baião. Pronto. Então, assim, as pessoas mexem numa estrutura de uma ferramenta de tal forma que quando tu vai ver, já não é mais nem aquela ferramenta. Eu não sei o que a pessoa mais está fazendo ali dentro. Mas ela está usando algumas coisas ou outra e colocando tudo que ela já fazia antes até, né? E chama de constelação. E não pode, porque assim, para a gente trabalhar com constelação, a gente tem que estar numa postura neutra, de não botar nossos julgamentos lá dentro, não botar as nossas crenças lá dentro, porque senão tu já deixou de fazer uma constelação ali dentro. Então, eu preciso ter muito cuidado com o que eu faço sobre isso. Então, essa associação é porque às vezes a gente vê pessoas manuseando essa ferramenta e colocando as crenças dela dentro, chamando de constelação ou misturando com outras ferramentas. E também pelo desconhecido. Quando a pessoa não conhece como funciona alguma coisa, ela pode atribuir a coisas místicas. Então, como ela não sabe como é que funcionam os representantes dentro de uma constelação, ela não sabe como aquilo tudo é mostrado, aí ela acredita que é algo mágico. Igual quando ninguém conhecia o fogo. Então, achava que aquilo, a pólvora, que aquilo ali era algo mágico, mas não era uma reação química. Então, até a gente entender como funcionam certas coisas, a gente pode atribuir ao sobrenatural, ao místico, mas constelação não tem nada a ver com isso. Uma coisa assim, bem pé no chão. Inclusive, muita gente, quando eu falo, né, que eu já faço, né, contigo, ela é a minha terapeuta de constelação, a Mariela. E o que acontece? As pessoas dizem, mas isso aí não é coisa, né, é espírito, isso aí é pessoa e tudo mais. E tem gente que pensa que é mágica, né? Como Sim. Tu mesmo falou. Só que eu nunca na minha vida fui mais confrontada com a minha realidade, né? Do que quando eu pela ferramenta da constelação. Porque, de fato, eu me vi ali, meu Deus, é exatamente assim que eu acho. É exatamente esse o meu contexto. E quando a gente se identifica, acontece o quê? A gente tem que, como tu mesmo disse, a Mariela trouxe para mim o que eu tinha que fazer para voltar para o meu lugar de força. E, gente, é desafiador demais. Sim. Né? Muito desafiador, porque você tem que começar a fazer coisas simples, mas que geram impacto emocional na gente e nos outros. Né? E a gente vai reaprendendo a viver, porque a gente já viveu o tempo todinho com aquela dinâmica, né? Tipo assim, lá mesmo na minha casa. Era tudo junto e misturado. Não tinha nada de ninguém. E eu trouxe isso pro meu relacionamento. E quando eu comecei a entender, meu Deus, é por isso que hoje eu sofro isso, pois então deixa eu alinhar. E comecei a alinhar. E, gente, como a Mari falou mesmo, não tem nada de mágico. Tem muita coisa de responsabilidade nossa mesmo. E a mágica está em fazer o certo, né? Quando você faz o certo, que você muda para o seu lugar. De fato, realmente, na minha vida, foram coisas que foram rápidas, que eu estava há muito tempo já, né? No entendimento, mas não com tanta praticidade. É isso, então faz isso e vamos alinhar isso aqui. Tá errado, o certo, o natural é esse, então vamos se mudar, vamos fazer isso aqui, vamos colocar cada coisa no seu lugar.
E a gente foi fluindo de uma forma muito mais leve, né? Então, realmente, isso não é mágica, é responsabilidade, só que te dá muita clareza. Porque um diagnóstico. Então, por exemplo, eu estou sentindo uma dor na minha perna. Eu não sei o que está ali dentro, o que está provocando essa dor. Então, eu vou fazer um diagnóstico para olhar. E aí eu descubro se é uma fratura, se é uma luxação, se a articulação saiu do lugar, ou se é uma inflamação. E aí, sabendo o que é, eu tenho caminhos para poder solucionar isso. Então, a constelação, ela te mostra o que é, e aí você tem possibilidades de caminhos, de mudanças, de posturas, como a gente fala, interna e externa, para ajustar e tratar aquela perna, por exemplo. E quando tu fala sobre... eu vejo que muitas das coisas ali estão na Bíblia, em que sentido? Porque as leis que a constelação se baseia, trabalha, são as leis naturais da vida. Sim. Então, elas existiam lá no tempo dos primórdios. Sempre. E elas existem até hoje, só que algumas coisas ficaram diferentes. Então, por exemplo, falando um pouco das leis sistêmicas, a gente tem a lei do pertencimento, onde todos pertencem, nada nem ninguém pode ser excluído. Nem o ruim, nem o bom. Nem o bom, nem o ruim, exatamente. Toda exclusão gera uma consequência. Então, assim, você é livre para fazer suas escolhas, mas não para fugir das consequências delas. Então, vamos imaginar essa lei do pertencimento lá atrás. Lá atrás, a gente vivia num ambiente muito inóspito, né? A gente tinha uma temperatura que não era tão agradável, a gente não tinha comida na geladeira, então a gente tinha que caçar, a gente não tinha as vestimentas adequadas, nem as ferramentas. Então, como é que a gente sobrevivia? Em grupo. Então, assim, a gente evoluiu porque a gente cooperava em grupo. Então, essa é a nossa diferença dos demais. E aí, cooperando em grupo, a gente pertencia a um grupo. E se alguém brigasse com alguém da família, alguém desse grupo, e fosse dormir fora... Era presa fácil para algum animal e morria. Pronto. Então, ali todo mundo entendia que a exclusão era perigosa. Mas hoje em dia, não. Se eu brigar com minha mãe, se eu quiser excluir um parceiro anterior, meu marido anterior... Nem pense duas vezes. A pessoa pega e faz e acha que não tem consequência, porque não vai morrer, não vai ser comido por nada, mas não é assim que funciona na prática. A vida traz um monte de consequências, né? Exato. Vai vir as consequências dessas exclusões do pertencimento. Então, o pertencimento surgiu ali, onde a gente tinha que cooperar e viver em grupo para poder sobreviver. Todas as exclusões eram perigosas. Aí a gente tem a segunda lei, que é a lei da hierarquia. E hierarquia não tem a ver com a hierarquia militar, onde eu tenho que obedecer e ser subjugado por alguém, não é isso. Mas existe uma ordem... Mas sobre respeito, né? E respeitar isso. E antigamente, quem é que a gente respeitava? O mais velho. Mas não era por causa da idade. É porque o mais velho tinha mais habilidade para viver. A prova disso é que ele estava vivo. Por mais tempo. Exato, não tinha livros. Gente, olha como isso é lógico. Não tem realmente nada de místico. A prova é que ele estava vivo. Por isso era o mais velho. Naquela época não existia biblioteca, livros e tal. Então, todos os ensinamentos eram passados pela oratória, pelos mais velhos. Então, a gente respeitava o mais velho porque ele tinha muito mais conhecimento e habilidade para viver. Então, aí veio a hierarquia. Aí, hoje em dia, por exemplo, os filhos acham que porque estão vivendo uma outra modernidade, um outro momento, sabem mais do que os pais. Mas, teoricamente, os pais viveram mais do que eles. Sim. Então, os pais sabem mais do que eles. Só que é aquilo que eu disse... Respeitar não é a mesma coisa que obedecer e fazer tudo exatamente como a vida dos pais. Não é isso, tá? E aí vem essa segunda lei da hierarquia, onde a gente vê que os pais são maiores e filhos são menores, onde a gente vê que parceiros dentro de relacionamento têm o mesmo tamanho, e o que a gente mais vê é casais disputando por tamanho, por poder, por um monte de conveniências. Que ali. Isso a gente vai falar no outro episódio do podcast, que ela vai falar só sobre constelação aplicada para relacionamento. Fica aí, bora lá. E isso causa muita confusão, né? E aí a gente tem a terceira lei sistêmica, né, que é o equilíbrio, onde tudo tem que ter um equilíbrio, né, as relações. O que mantém, por exemplo, um relacionamento não é o amor. O amor é frágil. O amor, todo mundo pode amar alguém. O amor é construído e desconstruído muito facilmente. O que mantém um relacionamento é o equilíbrio na troca. Forte demais isso. E como é que existia isso lá do equilíbrio, lá nos tempos primórdios? Imagina um grupo que precisava caçar. Aquele que caçava e trazia mais caça, logicamente, ele tinha que receber o melhor pedaço ou o chifre ou o rabinho do animal? Claro que o melhor, porque ele saiu, né? Pra caçar. Ele teve mais força, mais energia para mais habilidade. Aquilo. Exato. Mas se aquela pessoa que trouxe a maior caça, trabalhou mais, gastou mais energia, começasse a receber o chifre do animal, o rabinho do animal, ele ia ter motivação para caçar mais? Não.
ele ia começar a recuar e colocar menos energia ali dentro. Porque houve o quê? Um desequilíbrio na troca. Eu me esforcei mais, então eu preciso receber na medida. E aí, como é que isso funciona na vida prática? À medida que os casais vão brigando, por exemplo, eles começam a diminuir a troca. Ou então eles já entram tão confusos das dinâmicas de casal dos pais, do que viram na relação dos pais, que eles já entram só querendo dar, ou só querendo receber. E aí isso vai causar uma confusão muito grande no equilíbrio. Ou quando a gente tem empresas, por exemplo. Alguns donos de empresas que eu já atendi, eles têm funcionários que começam muito bem. E aí tem aqueles funcionários meia boca que vão fazendo assim as coisas arrastadas. Aí eles falam assim, Mariela, olha, eu tinha um grupo que trabalhava muito bem e tinha um grupo bem aqui embaixo que era difícil. Aí agora, no final das contas, tá todo mundo ruim. Eu não entendi. Aí digo assim, a lei do equilíbrio. Então, por exemplo, se eu sou uma funcionária que eu faço um monte de coisa, recebo X, o meu colega do lado tem as mesmas atribuições, recebe mesmo do que eu e faz a metade, por que eu vou me esforçar tanto e fazer dessa forma? E é esse um exemplo muito bom de um caso onde a lei do equilíbrio funciona. Está sendo quebrada aí. E trazendo o quê? Malefício, porque ele viu que baixou, né? Aí o que esse funcionário resta? Ou ele diminui a força de energia de trabalho dele, porque é injusto na visão dele que está acontecendo de forma consciente e consciente, ou ele sai daquela empresa e diga assim, não, aqui eu não estou sendo valorizado, olha o tanto que eu me esforço, o tanto que eu recebo. E aí ele vai para outra empresa. Então, esse dono da empresa acaba terminando com os funcionários que fazem pouca coisa na empresa, porque teve um desequilíbrio na troca. Então, a gente tem que estar atento em todas essas trocas, porque tem troca em tudo, menos na relação dos pais com filhos. Os pais dão e os filhos recebem, os filhos não devolvem. Mas o dar é dar a vida. Tem muita gente que diz assim, é porque é meu pai, então tem que me dar um carro, tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Não é isso aí que eu estou falando de dar, a polêmica. O básico e inicial que os pais dão é a vida. Tu já recebeu sem merecimento. Uau, é forte isso, né? E é isso. E aí eu vou seguir. O problema são os filhos exigentes que depois de adultos ainda estão pedindo muita coisa. Ou aqueles filhos que têm um fundo de razão de não ter recebido algumas coisas importantes, por exemplo, carinho, atenção, mas eles precisam entender que teve alguma dinâmica doente, alguma dinâmica disfuncional na vida dos pais e assim eles não puderam dar. E assim ele entende que ele agora é pai e mãe da própria criança dele. À medida que a gente cresce e vira adulto, quem são os nossos pais internos? Nós. Então, agora eu sou o meu pai e minha mãe. Meus pais já fizeram o que eles podiam fazer. Agora eu vou completar. Eu vou dar o que falta, eu vou dar o que precisou para minha criança. E aí a Maria não faz isso. Fica ali com a mão estendida, dizendo assim, vamos lá, pai e mãe, está na hora de uma retratação, de me pedir, de um pedido de desculpa. Fica achando que a vida é injusta porque os pais são injustos, os pais, né? E isso é um posicionamento que fere todas as leis. Porque a pessoa paralisa ali. Então, assim, ela não recebe dos pais e também não recebe dela própria. E nem consegue dar. Tá dando só a ferida que ela tá... Exatamente, porque vai interferir em todo mundo que está em volta. Interessante demais. Mariela, aqui o último mito, tu já até respondeu, né? Que, então, constelação é mágica? Não. Não é? Eu posso explicar como funciona. Assim, como é que a constelação funciona? Ela funciona baseada em uma coisa chamada campo morfogenético, né? Existe um campo que lá fica guardado todas as informações dos sistemas das pessoas. Então, esse campo ele é responsável por organizar as coisas. Imagina, por exemplo... Esse campo a gente pode entender como uma energia, como é? Só campo mesmo. Por exemplo, imagina a gravidade. Sim. Imagina o campo magnético, imagina a eletricidade. Isso são campos. Campos e ninguém magnéticos. vê, mas tá ali. Ninguém vê, ninguém olha, ninguém toca, ninguém sente, ninguém cheira, mas tá ali. Todo mundo sente as consequências. Exatamente. Se eu acender o interruptor, a luz veio. Então, assim, eu percebo que existe eletricidade, mas eu não consigo ver, entender muito bem como ela funciona, a não ser que eu estude sobre isso. Então, a gravidade é a mesma coisa. Então, o campo morfogenético é como se fosse um campo, vamos fazer a analogia de igual um campo gravitacional. Ele existe, a gente acreditando, não acreditando. Então, eu não me preocupo muito quando alguém diz assim, eu não acredito nisso. Independente de você acreditar ou não, ele está lá. Agindo. Exatamente. Então, é um campo que a função dele não é transmitir energia, não é puxar nada para o centro da Terra, a função dele é organizar os sistemas. Então, imagina, por exemplo, um cardume de peixes. Estão nadando em grupo. Na hora que o primeiro da ponta vira, o outro que está lá atrás, a quilômetros de distância, vira junto. Porque o campo organiza isso. O que faz uma distância entre cada pássaro voando a mesma distância é o campo. E aí, quem quiser estudar mais sobre o campo, tem os campos de Ruppert, que ele fala sobre isso. Os campos na visão dos animais, das pessoas.
Tá Então, em tudo, né? Como a gente falou, tá em tudo. É uma lei natural que rege o universo, inclusive o ser humano. a gente sofre influência do campo gravitacional, a gente sofre influência do campo morfogenético. Porque o sistema é geral, né? A gente está dentro de um sistema. Sim. A gente faz parte de um todo. Então, o que esse campo faz? Ele não vai gerar energia, não vai puxar ninguém para o centro da Terra, mas ele vai passar as informações. Por exemplo, nós não recebemos informações só a cor da pele, a cor do cabelo, dos olhos, a estrutura da altura dos nossos descendentes. A gente também recebe informações de trauma, de medo, de ansiedade, de dor, de fome. Então, assim, tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, aqueles que tiveram descendentes que passaram fome em guerra, esses descendentes têm genes ali que alteraram a forma de alimentar-se, a quantidade de querer comer, porque aquela informação foi passada. Então, o campo morfogenético vai te mostrar que informações está em você e que posicionamento você está ocupando. Imagina uma cidade, um trânsito de uma cidade. O campo morfogenético é como se fosse o guarda, que está ali apitando e dizendo assim, ó, na faixa de pedestre, você não pode passar no sinal vermelho. E ele tá lá dando sinal livre para quem tá correto passar e o Tano chamando a atenção de quem tá ferindo as leis, né? Isso, como trago isso na vida como prática. Sim. Vou te dar um exemplo. Então, imagina que o campo morfogenético é um guarda. E aí ele viu que alguém passou no sinal vermelho. Então, o que ele vai fazer? Eu quero que tu dê esse exemplo no relacionamento de casal, Tá, por exemplo. perfeito. Vai lá. Então, ele vê que alguém passou no sinal vermelho, tá? Então, ele não vai falar com a gente, ele não vai se materializar em uma pessoa. Não tem como mandar a multa lá para nossa casa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a consequência de ter passado no sinal vermelho. Então, vamos trazer como exemplo o relacionamento de casal. Eu tenho um pai que bebe muito, um exemplo. E aí eu excluí meu pai, eu passei tanta situação complicada com meu pai, que a minha ferida é até hoje, por exemplo, como adulta, um exemplo, e eu excluí. Aí eu começo a me relacionar com o parceiro, que aparentemente não bebia. E quando eu me dou conta, o meu parceiro bebe a mesma quantidade, os mesmos vexames, as mesmas situações que eu passava com meu pai. Ou seja, o excluído, a situação do excluído volta novamente para a minha vida. Para que eu possa entender isso. Para que eu não possa excluir, entender que a confusão é complicado excluir alguém. E aí, o que é que acontece? Se não é o meu parceiro, é o meu filho. Caso tranquilamente, por exemplo, eu evito bebida, não quero ninguém que beba, é só água. Ok, aí eu tento meio que manobrar uma forma disso, não passar novamente por isso. Mas menos incluir o pai. Menos né? incluir o pai. Tento de tudo, menos fazer o que tem que fazer. Exato, eu quero excluir até as situações. Então, eu já vi clientes que dizem assim, olha, eu tive pais que bebiam muito, então eu só me relaciono com gente que bebe água e suco e mais nada. Ok. Aí, quando vai ver, o filho tá lá no vício da bebida. Mas como? Nunca viu em casa? Como? Não teve isso? Exatamente. Mas a mãe tá lá excluindo o pai alcoólatra. É forte demais isso, Aí gente. volta novamente a situação, ou o comportamento, ou o resultado através de um neto. Então, esse é um exemplo de que como é que as exclusões podem voltar na nossa vida prática. Tudo aquilo que eu queixo dos meus pais vem através dos meus parceiros. Então, assim, a minha eterna queixa, ela nunca se resolve. Porque o que eu culpava, queixava dos meus pais, agora eu estou culpando e queixando dos meus parceiros. Então, eu preciso resolver uma hora isso. Aí, na hora, eu tenho filhos, e aí eu digo assim, poxa, meu filho não me dá atenção, meu marido não me dá atenção, meus pais não me dão atenção, então, assim, eu vivo carente. Ou puxo o filho, assim, de uma forma como se fosse responsável por nutrir a carência da pessoa. E aí, isso diarizando a vida do filho. Aí, são aqueles pais que não soltam os filhos para a vida, por exemplo. E, às vezes, também, eu vejo muito, tá muito na moda agora, né, o nome narcisismo. Então, meu marido é narcisista, minha mãe é narcisista, meu pai. Tu não acha que esse narcisismo já vem justamente dessa desordem, que ele não teve isso em relação aos pais, e aí ele quer que o filho supra ali aquela carência? E, na verdade, inconsciente ou consciente, é o egoísmo, né? Porque ele quer, por fim da força, que o filho fique ali. E vai viver em função dele, mesmo que a vida do filho esteja uma merda. A gente, assim, aí tu entrou em um todo tema polêmico sem perceber. O que acontece? A gente não rotula as pessoas. Sim, porque senão a gente penso estaria assim. julgando e excluindo. É julgamento. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai analisar um fato, a gente analisa não dando nome para aquilo que ela está fazendo, mas entendendo qual é a desordem que está ali dentro. Então eu tenho uma desordem aqui de equilíbrio, eu tenho uma desordem aqui de exclusão. Então, por exemplo, esse rótulo que as pessoas dão de pais narcisistas, que agora está vendo se é um diagnóstico, se não é, o que é isso, mas a gente diz que nada mais é do que desordem.
Então, Simples, assim, a desordem de, assim. por exemplo, só querer receber do outro. A desordem de não ter tomado os pais, agora eu exijo muito que os outros cuidem de mim, mesmo que eu seja um adulto. Então, assim, é desordem. E aí eu preciso entender que o outro não vai mudar para me satisfazer. Não importa se está todo mundo bagunçado, pelo menos eu tenho que ficar no meu lugar. Às vezes, as desculpas que algumas pessoas dão é dizer assim, mas Mariela, como eu vou ficar no meu lugar se minha família está toda bagunçada? Não tem nada a ver. Cada um tem Você vai para o seu lugar, exatamente. Por exemplo, se imagina uma fileira de alistamento, onde cada soldado tenta botar o outro no lugar. Ninguém fica no lugar. Então, assim, eu vou para o meu lugar, o que os outros estiverem fazendo. O problema é que ficar no seu lugar vai trazer algumas consequências. Culpa. Aí a pessoa não quer sentir culpa. Por exemplo, poxa, Mariela, eu era taxada a melhor filha do mundo, porque eu fazia tudo para minha mãe. Agora que eu parei de fazer, e agora eu estou tendo tempo para mim, para cuidar dos meus filhos, agora essa má filha, por exemplo. Sim. Mas tu vai ter que lidar com esse peso. É escolher o que vai querer. Vai perder o filho, né? E a pessoa, quando você começa a se posicionar corretamente, essa fase ela até passa. Depois a pessoa vai entendendo, até porque vai vendo os frutos, né? Vai vendo as coisas. Isso aconteceu muito comigo e ainda está acontecendo. Que ainda estou no processo, mas bem no comecinho foi muito difícil. Sim. Mas aí depois eu percebi que eles mesmo, não, Laís, pois embora ver isso aqui, realmente, ó, tem razão, eu tô mais autônomo, eu tô mais assim. Por quê? Porque eles continuaram lá e eu fiquei, né? E acabou que já começou a mudar os outros também. Porque se uma pessoa muda de lugar e é um sistema, os outros vão ter que vir, né? Vão se realocando. Pode ser que não fique no lugar certo dele, mas vai ter uma mexida, né? Sim, por exemplo, às vezes a gente constela alguém que tem uma dinâmica de ser pai dos pais. Aí ele vai pro lugar dele. Aí o pai, pode ser que uma hora ele entenda e vai pro lugar mesmo, ou então ele pega outro filho pra assumir o lugar do filho que saiu desse lugar. Isso também pode acontecer. É, muito real. É posicionamento. Então, assim, eu preciso estar no meu lugar certo, independente de quem esteja num lugar fora, porque senão isso nunca vai organizar. Se a minha mudança depender da mudança do outro, ninguém fica bem. Um fato. Leoas, esse foi o nosso Tridcast de hoje. Eu decidi trazer esse tema porque está muito em voga. Todo mundo hoje fala sobre constelação. E de uma forma que não é a realidade. Você viu aqui, a Mariela explicou que é sobre posicionamento. É você achar o seu lugar de força nos sistemas, em todos eles. Eu espero que você tenha entendido. Não se preocupe que eu não vou deixar você só com isso. A gente vai fazer o próximo episódio. Você também já fica atenta para assistir, porque ela vai falar pra gente como essa constelação desenrola nos relacionamentos familiares. Eu quero muito que você esteja lá, porque vai ser um divisor de águas na sua vida, como foi na minha e como é na vida de muitas pessoas que também praticam. E eu vou deixar aqui o @, da Mariela também. Você pode entrar em contato com ela para marcar a sua sessão, entender melhor sobre o assunto. E eu te espero no próximo episódio. E eu quero agora pedir, Mari, que tu te dê aí um tchau para essas leoas e a gente vai pro próximo episódio. Tchau, gente. É um prazer estar aqui com vocês, tirando as dúvidas de vocês. E qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição. Ótimo. E deixa a sua duvidazinha aí no comentário que a gente passa pra Mari e a Mari te responde, tá bom? Beijão. Até mais, gente.